É um parafuso a mais. É um parafuso a mais. Parafuso a mais. Olá malta, mais um episódio Parafuso a Mais. Hoje João André Sousa, médico interno de especialidade na Neurologia, aqui nos hospitais da Universidade. Vai-nos falar um bocadinho sobre ele. Eu tenho a curiosidade de lhe perguntar principalmente o que é que o fez escolher este ramo, que é o ramo da medicina, interessantíssimo. Vai-nos falar também um pouco sobre a vida dele, como é que foi até chegar ao curso e como é que está a ser agora a experiência dele enquanto médico. Eu tenho aqui também uma pequena história para vos contar que tem que ver comigo e com ele. Ele foi meu colega de carteira na escola básica aqui da Alice Gouveia. Tínhamos os dois características completamente diferentes. Eu era o João André Simões, ele era o João André Sousa. Eu era o João André super mal comportado, ele era o João André super bem comportado. A nível de aproveitamento, provavelmente isso também se refletia. E hoje estamos aqui a representar cada um as suas características, porque o João é um rapaz da ciência e eu sou um rapaz da comunicação e das pessoas, completamente diferente um do outro. Olá João, como é que estás? Fala-me um bocadinho sobre ti. Achas que este projeto também para ti te parece ser bom? Fala um bocadinho sobre isso. Olá a todos, muito obrigado pelo convite em primeiro lugar, é um prazer estar aqui convosco, acho que é um projeto que tem tudo para dar certo, não é? Acho que é preciso dar cada vez mais parafusos, aí muitas mentes que não têm parafusos, não é? E também já acrescentar outra diferença, enquanto eu era o Dré, tu eras o Jané, não é? Por isso nisso tu ficaste privilegiado, porque de facto Jané é uma alcunha bem mais sonante do que Dré, não é? Por isso nisso tu foste um privilegiado. Foi um prazer enorme também fazer esse percurso contigo, acho que tu és uma pessoa cheia de valores e este projeto é a prova mesmo desse valor. Quanto ao meu percurso, tu disseste que uma diferença entre nós era eu ser da ciência e tu seres mais da comunicação das pessoas. Eu acho que a medicina é um bocadinho a ciência das pessoas, não é? Nós colocamos a ciência ao serviço das pessoas. Acho que é a grande vantagem da medicina em relação às outras ciências, porque enquanto que os outros ficam mais ou nas salas de aula ou nos laboratórios, nós colocamos esse serviço todo em prol das pessoas e tentamos ser uma ciência pragmática, não é? E foi isso que me fez escolher medicina. Quanto à especialidade, pronto, foi um conjunto de acasos e eu, para esses acasos, tento arranjar algumas explicações. E as explicações que eu arranjei foi o facto de neurologia é uma área interessantíssima, tem muitos campos de atuação, as doenças neurodegenerativas é um desses campos. Para além disso, é uma área onde todos os dias se publicam muitos estudos, tem muita ciência e para além disso, pronto, é uma arte e um ramo da medicina ainda muito misterioso e que me dá muito gosto de estudar. Nota-se perfeitamente pelo teu discurso. Relativamente à medicina, João, foi mais o projeto altruísta, a ciência das pessoas, foi o facto de tu poderes ter um relacionamento com os doentes, criares aqui um discurso, um relacionamento pessoal, ou foi mais a curiosidade científica de tu diagnosticares através de determinados sintomas uma ou outra doença? É sim, eu acho que, e podemos estar toda a falar disso, eu acho que não existe um verdadeiro altruísmo. Acho que o altruísmo é um egoísmo escamoteado. Porquê? Porque eu quando faço alguma coisa para outra pessoa eu tenho um prazer enorme nisso, por isso acaba por ser uma forma de egoísmo, o altruísmo, não é? Por isso houve aqui muito egoísmo e houve sem dúvida uma curiosidade científica enorme. É um estímulo para a vida inteira que vou ter que estudar sempre todos os anos, todos os dias quase, e isso é um estímulo intelectual enorme. Por isso foi uma mistura das duas coisas. E isso faz-te bem? Faz-me otimamente e já entrando neste tema das doenças neurodegenerativas é uma das coisas que me vai de certa forma proteger em relação a elas. Claro, isso faz todo o sentido e é exatamente isso que vamos falar hoje. Hoje vamos falar sobre Alzheimer. Eu quero que tu me digas quais é que são as principais características do Alzheimer e onde é que se enquadra esta doença no global de todas as doenças neurodegenerativas. Qual é que é mais ou menos a percentagem desta doença de acordo também com as outras? Queria que me falasses um bocadinho sobre isso. Pronto, o Alzheimer é a principal doença neurodegenerativa. Assim, de um total, baseado em estudos, ocupa 70% do total de doenças neurodegenerativas e também é a principal demência.
Pronto, e trata-se precisamente de uma doença neurodegenerativa. O que é que quer isto dizer? Quer dizer que é uma doença crónica, não surge de um momento para o outro, vai-se instalando e o que vai acontecer é que se vai acumulando lixo dentro e fora das células do nosso cérebro. Ou seja, dando um bocadinho a metáfora de uma cidade, é como se uma cidade, sendo o nosso cérebro, e as pessoas sendo os nossos neurónios, o lixo vai-se acumulando e as pessoas, obviamente que não gostam de estar em contacto com lixo, as pessoas vão-se embora e os neurónios vão morrendo. E aqui o que distingue as várias doenças neurodegenerativas é onde é que essa neurodegeneração vai acontecer. Enquanto no Alzheimer nós vamos ter sobretudo as áreas do cérebro afetadas, que é o hipocampo e o lobo parietal. E onde é que estão essas zonas no nosso cérebro? Estão no cérebro, enquanto nós imaginando o cérebro, o parietal está numa face mais lateral, mais de lado, e é sobretudo responsável pela nossa orientação no espaço, pelas nossas capacidades visoespaciais, e não é de estranhar que, por exemplo, já numa fase mais avançada, pessoas com doença de Alzheimer se percam facilmente, não sabem onde é que estão. Isso traduz um bocadinho a afecção dessa parte do cérebro. E a outra parte, e é que é afetada primeiramente, é o hipocampo, que é a nossa zona do cérebro responsável pela memória. E são essas duas as principais afetadas na doença de Alzheimer. Ok. Eu vou-te mostrar aqui uma coisa e tu vais-me dizer de que forma é que achas que isto pode caracterizar um bocadinho esta negação quando as pessoas começam a entrar num estado de demência ligeira e acham que, não, isto não me está a acontecer, não, eu não fiz isto. Se eu tiver este copo aqui e colocá-lo aqui, eu sou uma pessoa normal, há ali um acontecimento e eu vou lá. Eu regresso, ok, coloquei aqui o copo. Uma pessoa com sintomas de Alzheimer, ou até se calhar já diagnosticado, e depois disso tu vais conseguir explicar melhor, eu agarro no copo e coloco-o aqui. Houve ali um acontecimento, eu fui e regressei. E pergunto, então mas porquê que o copo está aqui? E tu, mas foste tu que o colocaste aí. Eu não coloquei o copo aqui. Percebes a ideia? Sim, isso pode perfeitamente acontecer, porque na doença de Alzheimer, isso pode ser um sinal precoce até da doença de Alzheimer, porque o que é que vai acontecer é a componente da memória que é primeiramente afetada é a memória de curto prazo. São aquelas coisas que nós vamos fazendo e que nós já não nos conseguimos recordar delas. E sobretudo o que está afetado é a capacidade de criar novas memórias. Eu sempre que faço uma coisa, eu crio uma nova memória, porque eu lembro-me de ter feito essa coisa. E isso não acontece no Alzheimer? Isso no Alzheimer vai deixar de acontecer. Esses são os primeiros sintomas? Os primeiros sintomas é tudo que é criar novas memórias, ok? Porque, aliás, já tem um vídeo muito interessante no YouTube, que é do Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos, e ele foi diagnosticado com doença de Alzheimer, e ele, a meio de um discurso, começa a voltar ao início, e não se apercebe. Por isso acho que é paradigmático do que acontece nesta doença. O discurso deixa de ser coerente, digamos assim. Deixa de ser coerente e passa a ser repetitivo. As pessoas repetem-se sem se aperceberem que estão a ser repetidas. Se uma pessoa que tenha de facto estes sintomas iniciais for a uma consulta contigo, por exemplo, ou com um médico de família, como é que faz primeiro? Vai um médico de família e depois o médico de família que encaminha para a neurologia? Exatamente. Ok, então eu vou ao médico de família e o médico de família passa depois para a neurologia, porque de facto é essa a especialidade. Qual é que é esta dimensão psicossocial que tu tens que ter na ligação com os doentes? Como é que tu preparas o teu discurso quando vais falar acerca disto? Tu provavelmente estás com alguns sintomas de Alzheimer. Qual é que é a reação da pessoa? O teu discurso, se for ligeiro, é de uma forma, e se for mais pesado e pouco preocupado com as pessoas é outra? Olha, posso dizer logo que um bom indicador para perceber se a pessoa tem ou não uma demência, incluindo Alzheimer, mas outras, essa pessoa vem sozinha ou acompanhada à consulta. E isso deixa-me logo mais descansado. Se ela vem sozinha, quer dizer que pelo menos para já ainda está funcional, por isso demência ainda não vai ter. Agora, se já vem acompanhada, isso já é o familiar até o mais quem se queixa e não o próprio doente, isso também já me deixa mais preocupado. Agora, acho que a dimensão biopsicossocial é tudo nesta doença, porque nós, em termos daquilo que temos para oferecer em termos de tratamento, é praticamente nada. Podemos dar alguns medicamentos mais sintomáticos,
mas que não vão atrasar, não vão mudar o curso da doença. Por isso aquilo que o médico tem, já que não consegue oferecer medicamentos, tem que oferecer outra coisa, e essa outra coisa é precisamente ajudar a família a preparar-se, que vai ter uma pessoa com quem vai ter que cuidar, ensinar ferramentas para tornar a vida da pessoa o menos penosa possível, menos cruel, pronto, e ensinar um bocadinho essa parte social da vida, não é? E o médico também é isso, não? O médico não serve só também para prescrever medicamentos. Claro, eu acho que, eu sou-te muito sincero, acho que esta parte criação de laços, relação interpessoal entre o doente e o médico é provavelmente o pilar basilar de tudo o que tenha que ver com a ligação, digamos que afetiva, de preparação para o doente, porque de facto isto é uma doença grave, como outra doença neurodegenerativa, porque a pessoa vai se esquecer quem é, vai entrar no mundo dela e provavelmente quem a rodeia é que vai sofrer. E isto é muito importante, tu saberes dizer de facto às pessoas que dá-me ideia que o futuro vai ser este. E, portanto, vocês têm que se preparar psicologicamente e emocionalmente para isto. E eu li um livro que era do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, que dizia exatamente isto, que o papel do médico nesta situação, ou noutra doença grave, por exemplo, um cancro terminal, é muito importante para a reação da pessoa a este discurso, a forma como o doente vai receber esta notícia e como é que se vai preparar para o futuro. Ok, isto é muito importante. Há bocado estavas a falar da medicação e era exatamente por aí que eu queria ir agora. A medicação hoje em dia só atrasa o avanço da doença, porque não há cura ainda, pois não? Não há cura e também não atrasa o curso da doença. O que faz é tornar a doença um bocadinho menos penosa para o doente, ou seja, consegue aumentar um bocadinho as capacidades cognitivas dele. Aumenta a esperança média de vida? Não aumenta a esperança média de vida e não altera a história natural da doença, que é inexorável e pronto, e é o que é. Mas o que os medicamentos fazem na doença de Alzheimer é aumentam um bocadinho a capacidade cognitiva da pessoa. Ok, eu ainda não te tinha dito isto, mas posso-te dizer, eu na minha família tive infelizmente alguns casos de Alzheimer em que um dos casos até a pessoa faleceu de uma forma bastante precoce e cruel até. E uma das pessoas não tomou medicação, e ao não tomar a medicação a pessoa faleceu na idade média, digamos assim, numa idade com 50 anos. E achas que se a pessoa tivesse tomado a medicação de uma forma regular e ininterrupta poderia eventualmente ter vivido mais alguns anos? É assim, em termos estatísticos acho que não. Quer dizer, o que poderia ter acontecido, isso não te consigo dizer, mas ao não tomar a medicação, a única coisa que terá acontecido é que pronto, ela não se lembrava de tantas coisas como se podia lembrar, se calhar tinha ao menos episódios de desorientação, mas no global isso acho que não ia ter impacto nem no número de anos que ela ia viver, nem na forma trágica. Ok, então portanto cognitivamente acaba por te melhorar um bocadinho. Melhora, sim, e isso está estudado. Nós fazemos alguns testes e vemos que se a pessoa tiver sob aquela medicação tem uma melhor performance nestes testes. Ok? Agora no dia a dia, se isso tem impacto, tem algum impacto, mas não muda nem o número de anos da doença, nem atrasa, nem o desfecho. E perspectiva para a cura, João? Para já ainda estamos um bocadinho longe. Nos últimos 20 anos, para terem uma ideia, não houve nenhum medicamento aprovado para esta doença. Já se tentaram alguns medicamentos que o que vão fazer é tentar remover o lixo, aquele lixo que eu falei no início da entrevista, tentar remover o lixo do cérebro. E há medicamentos que o fazem bem, só que isso não se tem traduzido em melhorias. E isso também mostra que nós ainda sabemos muito pouco desta doença. Nós já identificamos algumas proteínas que se acumulam no nosso cérebro e que causam esta doença, e já conseguimos até remover essas proteínas, mas isso não se traduz por incompreensão nossa nem melhorias. Exato. Por isso nós ainda estamos muito longe de perceber de facto o que é que acontece nessa doença. Talvez a longo prazo. Sim, isso, e que vai haver, garantidamente haverá. Agora pode demorar mais ou menos tempo. Comportamentos de risco, João, o que é que achas que pode de facto aumentar a suscetibilidade? Pronto, eu acho que nesta doença 65% é hereditário, genético, ok? Não modificável. Do resto,
é modificável, e dentro desse grupo de coisas que nós podemos modificar para evitar ou atrasar a doença de Alzheimer inclui-se a tensão arterial, o sedentarismo, prática de exercício físico. E isto não é só conversa generalista, não é só um lugar comum, isto está mesmo provado. A obesidade, o isolamento social, a formação, a escolaridade, isso é importantíssimo. Quanto mais escolaridade, quanto mais anos a pessoa se estiver a formar e a estimular intelectualmente, mais protegido estará o cérebro para enfrentar esta neurodegeneração. E para além e até também a perda auditiva. Tudo o que for, e a perda auditiva porquê? Porque vai fazer com que nós nos isolemos das pessoas, já que não as ouvimos, isolamos-nos e ao isolarmos estamos a ser menos estimuladas intelectualmente. E então isso também contribui para uma antecipação desta realidade. Tu estavas-me a dizer, por exemplo, alguns comportamentos de risco, como é a nossa tensão arterial, o colesterol, os diabetes, de que forma é que isso pode aumentar o lixo no nosso cérebro? Qual é que é a ligação de uma coisa à outra, ok, cientificamente? É assim, a resposta certa ninguém a sabe ainda. Agora, e nós sabemos isso com base em estudos epidemiológicos muito robustos que nos dizem essa informação. Agora, o porquê, pronto, há muitas hipóteses assim de mecanismos moleculares, nomeadamente a oxidação, pronto, mas aqui já vou entrar em alguns detalhes, mas nós na diabetes vamos ter sempre o açúcar no nosso sangue vai estar elevado, e essa elevação do açúcar no nosso cérebro vai fazer com que as células morram mais rapidamente, porque as células não estão preparadas para aguentar e o próprio açúcar vai oxidar muito mais rapidamente uma série de células, não só os neurónios, mas como as células envolventes. Para além disso, também há fenómenos de inflamação, também cada vez mais se fala na inflamação, e tudo o que é obesidade, tudo o que é sedentarismo, vai fazer aumentar um bocadinho a inflamação do nosso corpo. Agora, o mecanismo exato, isso ninguém sabe. Claro, faz sentido. Neste caso nós falamos aqui também de outras coisas importantes que eu acho que influenciam de facto o aumentar da probabilidade de apanhar, neste caso de ter uma doença tão cruel como é o Alzheimer. O alcoolismo e as drogas têm um papel preponderante? Que saiba, não. E mais facilmente uma pessoa sofre de outras doenças mais precoces com o alcoolismo e com as drogas do que o Alzheimer, porque o Alzheimer, lá está, outro fator de risco, e aliás é o mais importante, é a idade. Ora, uma pessoa que consome muito álcool e que se droga dificilmente vai chegar às idades onde o Alzheimer é muito prevalente, e estamos a falar de 70, 80, 90 anos, ok? Uma pessoa que se droga frequentemente vai ter outras doenças mais do foro da psiquiatria, até surtos psicóticos, esquizofrenias, e não vai chegar à idade de ter esta doença de Alzheimer. Claro, isso faz todo o sentido. Como é que vocês no final, numa pessoa que esteja no final de vida, vamos considerar já com 80 is, 90 is, e começa-lhe a ser diagnosticada uma demência ligeira, como é que vocês conseguem despistar de facto se é um Alzheimer ou se é outra doença, outra demência qualquer? Isso é uma boa pergunta. Temos a clínica. O Alzheimer tem algumas características clínicas, nomeadamente o tipo de memória que está afetada, a questão da desorientação, todo o percurso, ok? Todo o percurso, a evolução da doença dá-nos algumas dicas de que será uma doença de Alzheimer, e temos vários testes neuropsicológicos que nos ajudam a ter essa certeza. Porque, como eu disse, as doenças neurodegenerativas e as várias demências vão afetar preferencialmente zonas diferentes do cérebro, e consoante a zona do cérebro que afeta, isso vai implicar um domínio cognitivo diferente. Então temos a clínica, depois temos exames de imagem, TAC, ressonância, ok? Onde vemos nessa TAC e na ressonância é uma atrofia das tais zonas que eu referi serem mais afetadas na doença de Alzheimer. Uma atrofia do hipocampo, uma atrofia do lobo parietal, e temos biomarcadores, e esses biomarcadores vemos sobretudo no nosso líquor, que é o nosso líquido cefalorraquídeo, que é o líquido que reveste todo o cérebro e que é obtido através de uma punção lombar, uma pequena agulha das nossas costas. Conseguimos ter acesso a esse líquido que reveste a espinhal medula. E o que é que esse líquido depois te vai dizer? Desculpa. Vai-nos dar alguns biomarcadores dessa doença,
que nomeadamente é tau, as proteínas que estão acumuladas no cérebro são algumas das que se vão ver neste líquido. E depois temos exames de imagem também como a PET, que é um exame que vai permitir-nos ver precisamente esse tal lixo acumulado, porque é através de um corante. Esse corante liga-se às placas que se acumulam nesta doença, e esse corante depois é visto no exame de imagem. Agora, o curioso aqui é que muitas vezes há pessoas que já têm esses exames de imagem muito alterados, mas depois clinicamente até estão bem, ok? É possível, uma coisa não anda sempre tudo de mão dada, ok? Já existe algum teste genético para despistar a possibilidade de haver este gene, não é? Pronto, o Alzheimer é uma doença multigénica, ou seja, não é, na maioria dos casos, sobretudo, sistematizando, nós temos a doença de Alzheimer familiar, que se inicia entre os 30 a 50 anos, essa sim claramente com uma carga genética muito importante. Entre os 30 e os 50? 30 e 50. Isso é bastante precoce. Isso é muito precoce. Mas estamos a falar de 1% de toda a doença de Alzheimer. Okay. Pronto, e nessa já se conhece a mutação perfeita em 3 genes, em concreto. Mutação essa que tem uma transmissão que nós chamamos de autossómica dominante, ou seja, a pessoa tem um risco, se o pai ou a mãe tiverem essa doença e tiverem essa mutação, o filho vai ter 50% de hipóteses de ter. Ou seja, é uma mutação que, se ela estiver presente, a pessoa quase certeza também vai ter a doença. Mas estamos a falar de uma fração ínfima de doença de Alzheimer, é 1%. Agora, a forma esporádica da doença, que é a mais frequente, que surge a partir dos 65 anos, nessa não se conhece nenhuma mutação que cause diretamente a doença, conhecem-se mutações que aumentam o risco de nós termos a doença e que podem aumentar o risco desde 3 a 12 vezes o risco da população geral. Por isso, numa pessoa, por exemplo, que tem um familiar em primeiro grau com doença de Alzheimer, e se essa doença de Alzheimer surgiu aos 60, 70, 80 anos, pronto, essa pessoa terá em princípio um risco 2 vezes superior, ok? E se fizer testes genéticos, os testes genéticos só nos vão dizer se ela tem um risco aumentado ou não de ter a doença. Portanto é um teste ainda relativamente superficial, não consegue dar uma certeza de nada. Na maioria dos casos é. Agora, nas famílias que realmente já têm, nas famílias que têm formas precoces de doença, ok? Essas que são famílias que estão mais ou menos identificadas, até que são seguidas no serviço. Sim, e isso dá-te 100% de certezas? Não dá. Imagina que tu agora fazias o teste, isto é um exemplo, como é óbvio, tu agora fazias o teste e dava-te negativo. E depois, a determinada altura da tua vida, apareciam-te sintomas ou então precisamente o inverso, tu agora fazias o teste e dava-te positivo e tu sofrias por antecipação e na realidade nunca te ia aparecer, estás a ver? Acaba por ser de certa forma ligeiramente dúbio como é que tu has de gerir aqui o melhor ou o pior dos dois mundos, eu acho. Pois, eu acho que aí tem que ser uma decisão da pessoa, claro. E aqui o médico pode dizer é o que é que se espera de cada resultado. Mas eu acho que o percurso que aqui a doença de Alzheimer está a percorrer é nós cada vez identificarmos de forma mais precoce a doença, um bocadinho como o que aconteceu com o cancro, não é? Nós agora já temos formas de diagnosticar o cancro de forma muito precoce, já conseguimos identificar perfeitamente em alguns cancros, claro, pessoas que estão em risco alto de o ter, e isso de certa forma é positivo, porque permite-nos também atuar de forma mais cedo. Agora, mas voltando à doença de Alzheimer, se nós tivermos perante formas familiares de doença, eu acho que aí é relevante saber se há ou não a mutação, porque permite que a pessoa consiga planear a sua vida. Agora, se nós estamos perante uma forma esporádica da doença, aquela que eu disse de surgir só aos 70, 80, aí acho que o teste genético não tem grande utilidade, porque só nos mostra um aumento de risco. Só não nos dá certeza nenhuma, dá muito longe de nos dar certeza. Eu queria te fazer aqui outra questão que tem que ver com esta epidemia do século XXI, que é a ansiedade, e de que forma é que as pessoas combatem a ansiedade hoje em dia, que é com a medicação associada a antidepressivos, associada a ansiolíticos, associada a indutores do sono para quem não dorme. Enfim, há todo um leque enorme de escolha a ter por parte de quem de direito, naturalmente, e há quem levanta esta questão, que é se a toma desse tipo de medicação contínua e ininterruptamente
pode influenciar, neste caso aumentar a probabilidade de ter uma doença como Alzheimer? Essa medicação é tudo medicação psicotrópica que atua a nível dos nossos transmissores cerebrais, nos nossos neurotransmissores, e óbvio que há sempre um potencial de risco, mas o que nos mostram os estudos parecem apontar para um ligeiro aumento do risco, nomeadamente com os antidepressivos, mas só que daí a dizermos que se deve deixar de os tomar por causa do risco de doença de Alzheimer, ainda não podemos tirar ainda essa conclusão. Ainda é tudo muito uns estudos dizem uma coisa, outros dizem outra, por isso para já não podemos dizer que a toma contínua e ininterrupta, quer de indutores de sono, quer de antidepressivos, não podemos dizer ainda que causa doença de Alzheimer. Por exemplo, afeta-te a memória a médio e longo prazo. Sim, mas pronto, aí é uma coisa, a memória está afetada secundariamente. Temos uma medicação e essa medicação altera a memória. Agora, a doença de Alzheimer tem uma alteração de memória com outra causa. Ok? Exato, são coisas diferentes. Agora, a questão aqui é se essa medicação provoca neurodegeneração, ou seja, se essa medicação mata os nossos neurónios. Alguns estudos dizem que sim, mas daí a causar da doença de Alzheimer ainda não conseguimos dizê-lo. Agora, a medicação que vai alterar a arquitetura da nossa cidade, do nosso cérebro, usando a metáfora que eu usei há bocado, quer dizer, tem todo o potencial de... E para além disso, a depressão por si, deixando a medicação de parte, a depressão por si também é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Por isso isto também é um bocadinho o ovo e a galinha. Podemos dizer que os antidepressivos podem causar, mas se calhar o que causa é a depressão. Por isso os estudos vão ser sempre muito difíceis de ser feitos, porque há muitos confundidores. É difícil isolar qual é que é o impacto somente dos antidepressivos, porque a pessoa tem uma depressão e se calhar é essa a depressão que pode estar na base da doença. Tu achas que o nosso Estado, enquanto garante do bem-estar da população, podia ter um papel mais proativo no que diz respeito ao rastreio, neste caso, à forma de diagnosticar uma doença destas, criar campanhas de sensibilização para a doença, comportamentos de risco? Achas que sim? Achas que faz sentido o que eu estou a dizer? Eu acho que o Estado tem mesmo que mudar a sua política e não é só o Estado, não é só o Estado Nacional, mas todo o conjunto de Estados, a União Europeia, a Organização Mundial de Saúde. E porquê? Porque isto é um problema de saúde pública. Nós vamos ter cada vez mais pessoas idosas e o Estado vai ter que estar preparado para dar das duas uma, ou assumir ele a responsabilidade de suportar essas pessoas, unidades de cuidados continuados e por aí em diante, ou então de dar às famílias condições para que as famílias tomem conta dessas pessoas, não é? Aqui o Estado, sem dúvida, vai ter que ter um papel no que toca à parte de gestão da doença, e também acho que pode ter um papel mais em termos de mudanças de estilos de vida, de educação para a saúde. Lá está, recordo, através os fatores de risco que são modificáveis, a tensão arterial, diabetes, obesidade, sedentarismo. Aí o Estado, claro que pode promover campanhas nesse sentido. E para além disso também claro que as farmacêuticas têm um poder de financiamento de estudos superior, mas acho que o Estado também pode permitir financiar mais estudos, pode garantir que os médicos tenham mais tempo a estudar esta doença, promover investigação, sem dúvida. Claro, eu também acho que o Estado, como entidade garante do bem-estar dos cidadãos, deve ter de facto um papel mais proativo, mais próximo, com campanhas de sensibilização, apostar, investir alguns lucros na investigação laboratorial, até se calhar eventualmente oferecer aos médicos a possibilidade de irem para fora do país e terem a capacidade de se juntarem entre si pessoas especializadas nessa determinada área e poderem passar informação uns aos outros, porque acho que isso é assim que se de facto chega a algum lado, e de facto esta doença precisa de mais investigação e de conseguirmos alcançar algo novo e melhor. De resto, João, obrigadíssimo por teres vindo. Acho que foi bastante positivo, deste-nos muita informação, foi um podcast cheio de conteúdo, cheio de substância. Queria-te agradecer
e agradecer também a toda a equipa o facto de cá terem estado hoje. O prazer foi todo meu, contei comigo para esclarecer a população, acho que também faz parte da minha missão enquanto médico, e parabéns mais uma vez por este excelente projeto, acho que tem parafusos para andar e é continuar assim e força nisso. Tchau malta, obrigado, até à próxima, Parafusa Mais! Parafusa mais.